Fala devs, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, um feliz ano novo para todos, que 2025 seja um ano fantástico na vida de vocês, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, que venha muitos projetos, muitos estudos, muito trabalho. E para iniciar com chave de ouro, iremos hoje desenvolver uma aplicação back-end do absoluto zero utilizando Node.js e TypeScript. Iremos realizar integrações com banco de dados, modelagem de esquemas e muito mais. Então, vamos nessa pro vídeo? Então, para começar aqui, explicar para vocês o que a gente vai construir hoje. A gente vai construir uma API de lista de compras, como esses apps de listas de compras que vocês têm na Apple Store, na Play Store. A gente vê o app com a UI com funcionalidades bacanas, mas por trás desse app tem uma API completa para fazer a gestão de todos os itens que tem dentro da aplicação. Então iremos construir uma API de lista de compras do zero. Para começar, iremos primeiramente instalar o Node.js na nossa máquina, e para instalar eu vou explicar primeiro o que é o Node.js, basicamente. O Node.js é um runtime JavaScript de código aberto e é multiplataforma, que ele vai te permitir executar códigos JavaScript do lado do servidor. Então a gente vai construir servidores para que nossa aplicação consiga rodar. Ele é construído no mecanismo V8, que é o mesmo mecanismo que o Google Chrome utiliza para interpretar JavaScript no navegador, e ele permite que desenvolvedores criem aplicações rápidas e escaláveis. Exemplo de aplicações são APIs, que a gente consegue conectar o front-end com um banco de dados, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai criar uma API, aplicações em tempo real também, aplicações de chat, bate-papo, jogos multiplayer, notificação push e também scripts de automação. A gente consegue criar scripts para automatizar tarefas com o Node, mas no nosso caso a gente vai utilizar apenas o back-end aqui nesse exemplo. Então vamos instalar aqui o Node. Para instalar a gente vai na aba Download aqui, vai escolher a versão 20.18.1. Aqui mostra que a gente tem como também instalar o Node com um Docker, criar um container Docker, mas a gente vai utilizar o instalador do Windows e a gente vai conseguir realizar a instalação. Deu download bloqueado aqui, a gente pode baixar arquivo não verificado, não tem problema, é apenas uma validação do navegador. Vou instalar aqui com vocês, dar um next. A instalação é algo bem básico mesmo, a gente pode aceitar os termos aqui e ir dando next, next, next. Install, vai pedir permissão do administrador e a instalação ela vai ser feita normalmente. Não demora muito, é algo bem simples mesmo, então é tranquilo em relação a isso. Agora iremos começar a nossa aplicação, mas antes disso vamos aqui no terminal testar se realmente o Node ele foi instalado. Então vamos rodar o comando aqui node-v. Ele vai executar aqui o comando e vai ver que realmente o Node foi instalado na versão 20.18.1. Então vamos começar aqui a nossa aplicação. Vou criar uma pasta chamada API Node e vou navegar até a pasta API Node aqui. Vou abrir o Node, o VS Code dentro dessa pasta, dar um code ponto. Se não conseguir abrir em code ponto, pode ir lá no Node, pode ir lá no próprio... Deixa eu fechar aqui, já estava aberto. Pode ir lá no próprio VS Code ou no seu navegador, Open Folder e até a pasta de destino que você criou. Então, para começar aqui, a gente vai basicamente criar o nosso projeto, executar o nosso projeto dentro do nosso próprio VS Code. Então, eu vou abrir aqui o terminal para que a gente consiga realizar isso. E dentro do terminal, a gente pode dar aqui o npm init. Eu vou dar o "-y" aqui para ele pular todos os termos iniciais que não importa muito. Então ele vai criar aqui um package.json mostrando detalhes, descrições do seu pacote, digamos assim, API Node, a versão que ele está. A gente não vai mexer muito nisso por agora. Então já vamos começar a fazer algumas configurações. Primeiramente a gente vai instalar o TypeScript, que a gente vai utilizar o TypeScript como linguagem de programação para conseguir desenvolver a nossa API. Então a gente vai dar aqui o npm install, a gente pode apenas dar um npm i, também funciona, npm i t TypeScript, e a gente também vai instalar o tsx, que é basicamente o debugador, o compilador ali, para que a gente consiga executar nossa API em modo de desenvolvimento. Então a gente vai instalar o TypeScript e o tsx vai dar aqui um "-d", para mostrar que a gente está instalando apenas em ambiente de desenvolvimento, porque o TypeScript ele não é reconhecido pelo navegador, dentro do navegador ali para executar, dentro do, digamos que da aplicação web, ele é compilado em JavaScript. Então o TypeScript ele só é usado dentro do modo de desenvolvimento. Então vamos instalar aqui o TypeScript e o tsx.
Instalado aqui, ambos, a gente vai rodar um comando npx tsc --init. Esse comando basicamente vai iniciar o TypeScript dentro da nossa API Node. Ele vai criar aqui um tsconfig.json, que a gente não vai mexer, basicamente apenas configurações TypeScript mesmo, para que a gente consiga utilizar o TypeScript na nossa aplicação. Então a gente não precisa mexer aqui dentro. Agora vamos instalar algumas ferramentas que a gente vai utilizar para conseguir fazer a integração com o banco de dados e rodar nossa aplicação. A primeira é o Prisma. O Prisma basicamente é um ORM, que é um gerenciador de banco de dados, relacionando banco de dados, para que a gente consiga utilizar banco de dados sem precisar utilizar linhas de código do banco. Por exemplo, a gente não precisa utilizar linhas de código SQL para conseguir cadastrar digamos que um item no banco de dados, fazer a conexão e tudo mais. O Prisma, ele consegue fazer isso de forma global, utilizando TypeScript, e ele utiliza, digamos que, roda em várias ferramentas, né, como Mongo, MySQL, Postgres e tudo mais. A gente vai utilizar hoje o Postgres para fazer essa conexão. Então, ele mostra aqui basicamente como é que ele funciona, como a gente consegue relacionar os esquemas, basicamente, e ele converte todo esse código em SQL, sem a gente precisar saber uma linha de SQL. Aqui tem algum exemplo. Então, vamos lá no nosso VS Code, vamos instalar o Prisma, vamos instalar o @prisma client, que é o cliente do Prisma, e vamos aproveitar aqui também para instalar o Fastify. Fastify também é uma framework basicamente do Node que consegue rodar a nossa aplicação, criar nosso servidor, muito semelhante ao Express. A diferença é que o Fastify ele nativamente roda em TypeScript e o Express ele nativamente em JavaScript. Então a gente precisa criar tipagens ali dentro do Express para que a gente consiga rodar nossa aplicação sem a aplicação quebrar quando a gente precisar interceptar algum erro. Então o Fastify ele está um pouco à frente ao Express nesse quesito. Feito isso, a gente vai instalar agora só a última lib, que é uma lib chamada Zod, que é uma lib de validação de formulários, para que a gente consiga interceptar erros e a gente consiga validar o que precisa passar no nosso campo. Então vamos aqui criar agora, feito isso, instalamos tudo. Vamos criar aqui agora uma pasta chamada src. Eu vou até aumentar um pouco o tamanho aqui, para que fique melhor. Vou criar uma pasta chamada src. Dentro de src vou criar aqui uma pasta chamada http. E vamos executar aqui já o Prisma também. Vamos vir aqui em npx prisma init. Vamos começar a executar o Prisma para que a gente consiga rodar os esquemas. E se vocês perceberem, a gente acabou tendo um retorno aqui de uma variável ambiente, uma .env. Vou apagar os comentários aqui. Ele gerou para a gente um database URL. Esse database é apenas um exemplo para que a gente consiga iniciar o nosso banco de dados Postgres. A gente vai utilizar um serviço chamado NeonTech, que a gente consegue criar banco de dados free para que a gente utilize no modo desenvolvimento. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. O link é neon.tech. A gente pode logar com o Google, o GitHub, algo bem simples mesmo. Depois que vocês logarem, vai cair no dashboard aqui, no console. A gente vai criar um new project. Eu vou criar aqui um projeto chamado API Node e vou escolher aqui a versão. Vou deixar no 16 mesmo, AWS, não precisa mudar muita coisa. A gente pode dar aqui um create project. Ele vai gerar uma URL pra gente. Eu vou dar um show password aqui, copiar snippet, ou pode copiar por aqui também. E aí eu vou lá no meu VS Code, vou substituir a URL aqui, vou salvar. Basicamente a gente tem aqui o nosso, digamos que aqui tem também um SSL mod require. A gente vai apagar porque aqui ele está dizendo que só vai ser permitida essa requisição se tiver com o SSL habilitado. SSL nada mais é do que o HTTPS. A gente vai rodar em modo local, a gente não consegue ter um certificado SSL em modo local. Então, basicamente, a gente só vai deixar esse aqui /neondb. Vamos iniciar aqui agora o nosso esquema lá no post, lá no próprio Prisma, schema.prisma aqui. A gente tem uma extensão do Prisma para que a gente consiga rodar, que é Prisma mesmo. Vocês podem pesquisar aqui na extensão do VS Code, que são a sintaxe e formatação do próprio Prisma. Então vocês podem instalar. Se eu desabilitar aqui, basicamente o meu Prisma, schema.prisma, ele não me gera
nada muito, tipo, não tem formatação. Então é recomendado a gente instalar essa extensão para que a gente consiga ter ali uma sintaxe realmente de como o Prisma funciona. Então vamos começar aqui, vamos criar uma model chamada list. Essa model ela precisa ter um ID, que vai ser uma string, e a gente vai aqui dar um @id default. Eu vou utilizar um UUID. Opa, UUID. Tem muita aspa aqui, muito parênteses. Pronto. A gente vai ter um ID, a gente vai ter um campo title. Esse campo title aqui vai ser basicamente o título da nossa lista. E a gente também, acho que na verdade só isso. A gente vai ter um title e um ID, né? E a gente vai vir aqui, dar um @map e vai pedir para o Prisma colocar no nosso banco de dados que essa tabela vai ser uma tabela chamada lists. A gente vai mapear isso aqui. Vamos criar aqui outra model chamada item. Essa model item ela vai ter um ID também, que vai ser deixa eu apagar o restante aqui, vai ser um UUID. A gente vai ter, em vez de text, vai ter product name, que é uma string, e também vai ter aqui a quantity, que é a quantidade, pode ser um valor inteiro mesmo. A gente também vai ter um campo chamado measure aqui, que basicamente a gente vai informar se essa quantidade ela vai ser em quilos, se ela vai ser em valor unitário, se vai ser em grama. A gente vai informar qual vai ser, digamos que a unidade de medida desse item. E aí, para finalizar, a gente vai pedir um list ID para mostrar qual lista esse item ele pertence. Então, eu vou vir aqui dentro de list, na verdade eu vou vir aqui, vou dar um list, vai ser um list, e a gente vai relacionar, para relacionar esse item com o nossa model list aqui, a gente vai vir aqui um relation, digamos assim, vai informar quais são os campos, fields, a gente vai pegar o campo list ID e vai pedir para referenciar com o campo ID. Digamos que o nosso Copilot ele já completou aqui, mas para quem não tem um Copilot, você vai digitar basicamente que nosso campo list ID ele vai ser referente ao ID da lista aqui. Então a gente vai conseguir vincular o item à lista. E aí a gente pode criar aqui um campo chamado items, pegando um array de item. Salvou, basicamente é isso. Vou vir aqui dar um /map, vou vir aqui product items, dá só um items mesmo. Um items, pronto, fechou. E aí a gente já tem a nossa model aqui, basicamente, a gente vai ter só duas tabelas, que é a tabela da lista e a tabela do item. Feito isso, a gente consegue rodar aqui um comando para que a gente, digamos que consiga rodar uma migration, né? Então a gente vai vir aqui dar um primeiro comando é npx prisma, eu vou dar um npx prisma generate, que ele vai gerar aqui digamos que todo o esquema do Prisma, e depois a gente vai rodar um comando chamado npx prisma migrate dev --name. Eu vou dar aqui um init migrations. Você pode nomear basicamente com o nome que você achar que faz sentido para o tipo de primeira migration. Eu vou dar aqui init migration, dizendo que estou iniciando a minha migration. Ela vai conectar aqui com o nosso banco de dados e vai gerar a nossa migration. Migration gerada, a gente tem aqui nosso arquivo. Se a gente for ver, a gente tem uma pasta nova chamada migrations aqui, a gente pode até verificar. E basicamente o Prisma ele fez, a gente desenvolveu em poucas linhas de código aqui, passando o que a gente quer ter em cada tabela, rodou a migration e o Prisma ele já fez automaticamente para a gente, que ele vai criar a tabela lista, que já vai criar, não, ele já criou na verdade a tabela lists com um ID, um title. A gente vai ter aqui uma primary key informando que vai ser o ID. A gente tem a tabela items aqui também, que a gente vai basicamente, digamos que relacionar aqui o items com o lists. E a gente tem aqui mostrando, adicionando a foreign key, que é a F key, mostrando que a gente precisa relacionar
a nossa list ID, nosso items, a lista. Então, a gente fazendo isso aqui na mão acaba dando um trabalhinho. Talvez não para esse tipo de aplicação aqui, porque é um pouco curto, mas para aplicações maiores dá um trabalhão, podem acreditar. Então, acaba que o Prisma ele quebra esse galho pra gente. Feito isso, a gente pode já começar a criar nossa aplicação para cadastrar as coisas. Então, aqui dentro de HTTP e dentro de SRC, na verdade, eu vou criar aqui uma pasta chamada Prisma, vou criar um index.ts e vamos criar aqui, dar um export const Prisma Client, vai ser igual a new Prisma Client. New Prisma Client. Vou importar aqui o Prisma Client, import Prisma Client from @prisma/client, que é aquela lib que a gente instalou lá no início. Feito isso, dentro de HTTP, vamos criar aqui um arquivo chamado server.ts, vamos importar aqui o Fastify, import Fastify from Fastify. A gente vai criar aqui um app, vai ser igual Fastify, e a gente vai dar um logger true, mas eu vou iniciar a aplicação sem um logger primeiro, para depois iniciar com o logger para vocês entenderem. Mas dentro do Fastify aqui, a gente vai também adicionar, vamos lá, dar um app.listen, e esse app.listen a gente vai informar a porta, eu vou colocar a porta 3001, e o host, podem colocar 0.0.0.0, que ele vai identificar que a nossa aplicação ela vai rodar em localhost. Para rodar essa aplicação aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos dentro de package.json e dentro de scripts, a gente tem aqui essa biblioteca de dev, que é a TSX. Eu vou apagar esse teste aqui, vou criar aqui um comando dev e vou dar aqui um início chamado tsx --watch, que é para ele ficar sempre atualizando quando a gente realizar alguma alteração no código. Vou selecionar a pasta src/http/server.ts. Se eu vier aqui agora, dar um npm run dev, ele vai até a pasta src http server.ts e vai executar. Só que aqui ele não retornou nenhuma mensagem que está executando, por exemplo. Então a gente vai colocar aqui o logger como true, que basicamente é um log do nosso próprio Fastify, mostrando onde está rodando, onde a gente consegue, a qual porta está rodando. Então a gente consegue aqui algumas, digamos que o log mesmo completo do Fastify. E para vocês verem aqui, sempre que a gente atualizar o código, ele já atualiza automaticamente utilizando a flag --, aqui watch do TSX. Feito isso, a gente pode começar a cadastrar nossas rotas. Eu vou aqui dar um app.get só para a gente testar aqui a nossa API, para saber se ela está rodando mesmo. A gente pode ir, por exemplo, no Insomnia aqui, no Postman, qualquer cliente HTTP que vocês utilizarem. Eu vou criar aqui uma base URL, digamos assim. Deixa eu ver, deixa eu lembrar, nem lembro mais onde é que fica, mas acho que é... Não vamos perder tempo com isso agora. Acho que... Settings... Não lembro agora onde é, basicamente, mas vamos aqui dar um http // localhost 3001. E aí a gente vai iniciar um send e aí mostra que a nossa aplicação está rodando. Deu status 200, hello world. Então a gente tem aqui rodando a aplicação com sucesso já na porta 3001. A gente vai criar aqui uma pasta chamada routes. E nessa pasta routes vamos começar a criar a nossa lista. Então vamos criar aqui um arquivo chamado create list.ts e vamos começar a criação da nossa API. Para isso, vamos importar aqui import Fastify instance from Fastify. Vamos começar a criar uma função aqui, uma função assíncrona, export async function, chamada createList, que ela vai receber um app. Esse app vai ser tipado como Fastify instance. E aí ele retornou aqui para mim. Isso aqui a gente não vai utilizar. Ele é uma instância Fastify
digamos assim. Opa, botou Fastify, é Fastify. Ok, Fastify Instance. E a gente vai começar agora a criar o esquema para essa instância. Então, a gente vai aqui dar um const list schema, que vai ser igual a um z, que vai importar aqui disod.object. E a gente vai ter aqui, digamos que, uma lista de esquema para que a gente consiga passar. Se eu for lá no Prisma, dentro de list, a gente precisa apenas passar o title. Então, o ID ele vai ser gerado automaticamente e o item ele vai ser adicionado conforme a gente for criando. Então, a gente só precisa passar aqui um title, que vai ser um z.string, .min. O ponto min, basicamente, a gente precisa informar que ele tem que ter, no mínimo, um caractere e não pode ser em branco. Então, title is required. A gente vai dar aqui uma mensagem dizendo que o title é requerido, é obrigatório. Agora a gente vai ir aqui um app.post, a gente vai dar um /list aqui, a nossa rota vai ser a /list, vai criar uma função assíncrona com um rec e um has, um arrow function aqui, e aqui dentro a gente vai dar um const title, vai ser igual a list schema.parse, que vai vir da requisição body. Então a gente pode agora começar a criar o nosso primeiro, que é uma lista, uma await aqui. A gente vai pegar um Prisma client, que ele está importado dentro de src prisma index.ts. Então a gente só precisa botar duas pastas aqui e importar o Prisma client. Quando a gente der um ponto aqui, ele vai ter algumas funcionalidades que a gente consegue, de conexão, desconexão e tudo mais. A gente consegue rodar código SQL dentro do nosso próprio Prisma, mas a gente vai utilizar aqui esses dois, que é o item e o list. Então aqui a gente está criando a list, a gente vai criar .list, .create, e aí a gente vai começar a retornar o que a gente vai passar para criar. O Copilot ele já completou aqui para mim, então a gente vai criar um title. A gente precisa criar o title. E aqui a gente vai dar um return has.status. Eu vou retornar o status 201, que é create, e eu vou enviar aqui a minha lista. Então a gente vai receber o status 201, que a lista foi criada, e vai receber também todo o corpo que vai ser criado junto ao Prisma. Eu vou criar aqui também uma validação const already exists para me informar se essa lista já existir. A gente vai retornar aqui return has.status 400 e a gente vai dar um ponto send aqui dizendo que dá um erro aqui, lista already exists. Então a gente não pode cadastrar a lista com o mesmo nome, já existe essa lista, a gente vai apenas cadastrar um nome com a lista diferente. Então vamos passar aqui para nosso http server.ts, vamos passar aqui para o nosso app, dar um app.register, e a gente vai vir aqui um create list. Se a gente for lá agora dentro da nossa aplicação, dentro do nosso Insomnia, vou criar aqui uma rota, acho que tá /list, vou criar dar um post aqui, vou até renomear aqui, create list. A gente vai passar, se a gente não passar nada e enviar aqui, ele vai dar um erro, dizendo que a gente esperava receber um tipo, né, pro title, mas não recebeu nada. E a gente vai vir aqui, ó, em body, vai ser um JSON. A gente vai retornar aqui um title. Esse title vai ser compras da semana, por exemplo. Se eu clicar em enviar, ele vai demorar um pouco. Pronto, criou aqui, criou com o ID, gerou um ID e o ID aleatório e gerou com o título compras da semana. Então a gente criou a nossa lista. A gente pode também criar outra rota aqui agora para listar todas as listas. Então vai ser list, vai ser meio redundante falar isso, mas list all lists.ts. Então vamos criar aqui também uma função assíncrona, list all lists, que vai ser um Fastify instance. Vou até importar aqui. Opa, async function. Vamos importar aqui, ó, Ctrl espaço, Fastify instance, e aí a gente consegue apenas fazer um app.get, não precisa dar nenhum esquemas aqui, lists, criar uma função assíncrona,
vai receber um rec e um res. E aí a gente consegue vir aqui dar um count lists, vai ser igual a um await prisma client.list.find many. Ok? E aí a gente vai dar um return has.send lists. Ok? Aí a gente vai também registrar lá app.register list all lists, que vai vir de routes e list all lists.ts. Se a gente for lá, vamos criar aqui outro list all lists. Vamos criar aqui agora com a requisição get. Você vem aqui lists, posso apagar aqui, não vai ter nenhuma body, e dar um send, ele vai me retornar todas as listas que a gente cadastrou. Eu vou só criar mais uma lista aqui, compras para limpeza, por exemplo. Compras para limpeza, vou criar aqui, cadastrou com outro ID diferente. Se eu listar todas as listas aqui, ele já vai ter duas listas, que é a compras da semana e vai ter compras de limpeza. A gente conseguiu cadastrar e listar todas essas listas, digamos assim. Agora a gente vai adicionar um produto a essa lista. Para isso a gente vai criar aqui uma rota chamada add product to list.ts. A gente vai criar aqui uma função assíncrona também, add product to list app, vai ser um fastify instance. E aí a gente vai criar um esquema aqui agora, product schema, vai ser um z.object. E a nossa lista, se a gente for lá em schema.prisma, ela precisa receber, o nosso item no caso, ela precisa receber um product name, um mystery, uma quantity e um list ID. Então a gente vai passar aqui um product name, que vai ser um z.string, ele já vai completar aqui para mim. Precisa ter no mínimo um caractere, né? Product name is required. A gente vai ter também um mystery, né? Mystery, que vai ser também um z.string. Vai receber um quantity, z.number.int, pode ser um número inteiro. E a gente vai... então a gente tem que dar... Vou dar outra coisa aqui que a gente consegue validar, é que esse número tem que ser positivo, obrigatoriamente. Então a gente tem que passar esse número como positivo. A gente, por exemplo, a gente não pode passar que a gente está adicionando um produto que a quantidade dele é menos 10, menos 15. A gente tem que passar de 1 para cima. Então a gente consegue passar o número positivo. E um list ID, que vai ser um z.string.uuid. Opa, deixa eu separar aqui. Vai ser um UUID. Então ele não vai aceitar nenhum tipo de string que não seja um ID do tipo UUID, e a gente precisa passar porque ele é required. Todos aqui na verdade são required. Deixa eu só checar se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Pronto, agora a gente vai vir aqui dar um app.post. A gente vai criar a rota add product to list, pode ser. Deixa eu fechar aqui. Opa, e aí a gente vai abrir essa função. Vamos pegar todos os itens, que é a product name, mystery, quantity e list ID, que ele vai ser de product schema.parse, que vai vir da requisição body. Agora a gente vai criar aqui um const product, vai ser igual a await prisma client pronto e item, né, ponto create, e a gente vai passar a data aqui, que vai ser product name, mystery, list, quantity e list ID. E a gente vai dar um return res.status.send product. Pronto. Vamos fazer diferente aqui. Vamos dar uma mensagem aqui, product adicionado à lista, product added to list, e o nosso campo que vai ser retornado, que é o product. Agora a gente pode vir ali também, deixa eu copiar aqui. Deixa eu ir lá no nosso server. Vou dar um app.register add product to list. Vamos testar essa rota. Deixa eu duplicar aqui. Add product
to list. E aí a gente vai vir aqui, a rota, se não me engano, é added product to list. Eu acho que é, deixa eu ver, só confirmar. Added product to list, ok. A gente vai ter aqui um campo chamado product name. Eu vou colocar aqui, por exemplo, feijão. A gente vai ter um campo chamado measure, que é a unidade de medida. Eu vou colocar quilo, por exemplo. Vamos ter aqui outro campo que é a quantidade, quantity. Na quantidade eu vou colocar 2 kg de feijão. E a gente vai ter um list ID, que vai ser o ID de alguma lista que está aqui. Então, list, eu vou colocar compras da semana. Vou copiar essa list ID aqui. Copiei esse ID. Vou colar aqui. Vou executar. E ele retornou para mim a mensagem aqui, product added to list. E o product aqui que foi adicionado foi o feijão, que a unidade de medida é quilo, 2 quilos adicionado. Se a gente vir aqui em list all list e enviar, ele não retornou pra gente aqui, porque a gente precisa retornar, passar lá pro nosso Prisma, que a gente, além de retornar o ID e o title, a gente precisa retornar também os produtos que estão dentro dessa lista. Então o que é que a gente faz? Aqui em list all list, em find many, a gente vem aqui em include e vai incluir o items como true. Salvou. Se a gente vir aqui em enviar, ele vai retornar agora os itens que pertencem a essa lista. Aqui em compras de limpeza eu vou adicionar também para a gente testar que realmente está funcionando. Então eu posso vir aqui e trocar apenas o nosso ID aqui. Vou colocar, por exemplo, detergente. Vou botar unidade. Vou botar aqui 4 detergentes. Enviar. Ele cadastrou já em uma lista diferente. Uma lista ID diferente. Você vem aqui em List All Lists e enviar novamente. A gente tem agora o produto detergente com 4 unidades em compras para limpeza. Como eu faço para remover o produto dessa lista? Então vamos remover aqui o produto. Remove product to list.ts. A gente vai vir aqui dar um export async function também. E novamente chamado remove product to list. Vai vir aqui um app, vai ser uma instância Fastify instance. E a gente vai remover const. A gente vai vir em product schema, vai ser um z.object, dá uma importação aqui automática, z.object, e a gente vai retornar o product ID. Apenas isso, a gente precisa retornar apenas o product ID. E aí a gente vai vir aqui, vai vir app.delete remove product from list. A gente já tem aqui criado pelo nosso Copilot, que agiliza muito a nossa vida. A gente pode vir aqui dar um const product ID, ele vai vir de product schema.parse hack.body. E aí a gente vai vir aqui apenas um const remove await prisma client.item.delete. A gente vai informar que a gente quer deletar pegando o ID, que o ID vai vir de product ID. E aí a gente vai vir aqui um return has.status 200. Eu vou adicionar aqui uma mensagem de product removed from list e vai mostrar o que foi removido. Eu vou pegar aqui de novo essa função, mais uma função aqui, vou registrar aqui app.register, vou colar e aí vou utilizar, cadê? /remove, deixa eu só, então Ctrl D aqui, remove item from list. A gente vai utilizar a requisição delete e aí a gente vai passar aqui como campo um product ID. Deixa eu colar aqui, né? Que é a /remove product from list. Se eu dar um send aqui, não vai retornar nada, só vai me retornar um erro. Mas se a gente passar um ID aqui do produto, né? Vou passar aqui o produto detergente
pegar esse ID aqui, dar um Ctrl C, vou remover. Ele removeu, Product Removed from List, vai mostrar aqui, né, o ID do produto, a unidade, tudo certinho. Se a gente for lá em List on List, já não vai ter mais o detergente na nossa lista de compras para limpeza. Então, a gente conseguiu criar uma lista, conseguiu cadastrar itens dentro dessa lista, estamos removendo os itens dentro dessa lista e a gente consegue também editar a quantidade. Então, vamos agora só editar a quantidade. Vamos criar aqui uma função de, por exemplo, vamos lá, update quantity, update product quantity.ts. Ok. Dá aqui um export async function, update product quantity. E aí a gente vai vir aqui um fastify instance. A gente vai criar um esquema aqui, product schema, que vai ser igual a um Zod object. Deixa eu importar aqui. E dentro do Zod object a gente vai passar o ID do produto, né, o product ID e a quantidade. Então, vamos lá, app.put. A gente vai dar um barra update product quantity. A gente vai criar essa rota aqui, chamada aqui. O Copilot ele já está completando para mim, está ajudando bastante. E aí a gente vai passar o product ID e o quantity, que vai vir de product schema.parse e vai pegar a requisição body também. Vamos criar aqui uma função chamada update, que vai vir de await prisma client ponto item ponto update, e a gente vem pegar primeiramente o product ID, né, um ID na verdade, ID vai vir de product ID, e a gente precisa informar o que é que a gente quer mudar. Eu quero mudar aqui a nossa quantidade. Eu posso mudar também a nossa unidade de medida. Então eu vou só adicionar aqui o Measure aqui como um adicional. Vou adicionar aqui o Measure também. E aí eu posso ou não mudar o Measure. Então eu posso escolher aqui na hora se eu quero mudar a quantidade ou a unidade de medida, ou se eu quero mudar ambos. Então eu vou vir aqui em return res.status 200.send. Vou criar uma mensagem aqui, product quantidade atualizada, e mostrar o que é que foi atualizado. Eu vou adicionar lá na minha rota server app.register um update product quantity. Vou pegar aqui a rota do update product quantity e vou adicionar aqui, deixa eu dar um update product quantity, criar aqui essa rota dentro do Insomnia. Vou colar. Eu preciso passar um product ID, deixa eu ver aqui, pegar um ID novo aqui, pegar esse feijão aqui. Vou utilizar a requisição do modo put, que é para atualizar. Vou passar aqui o product ID e vou passar só a quantity, ao invés de passar o Measure também. Na quantity eu vou botar 1. Ele tá lá 4, vou botar 1, vou enviar. E na verdade eu passei o Measure aqui como required. Então eu não vou passar como required, vou passar apenas a string aqui e vou dar um Measure. Na verdade a gente tem que passar um non-empty, optional, perdão. A gente passa aqui um optional e aí agora a gente consegue atualizar com sucesso. Ok, a gente continua sendo quilo e a gente passou a quantidade de 1 aqui. Aqui ele tá 2, se a gente atualizar aqui, ele mudou para 1 também. Eu vou mudar agora a Measure. A Measure eu vou colocar, ao invés de colocar quilo, eu vou colocar, por exemplo, grama, sei lá, pode ser grama. A pessoa não vai comprar feijão por grama, mas não, pode ser também 500 gramas de feijão, que é meio quilo. Vou adicionar aqui, pronto, mudou, agora é grama, 500 gramas. Se eu vir lá em list, all list, a gente consegue também. Vamos novamente cadastrar aqui uma nova lista agora.
guloseimas. Cadastrei guloseimas aqui. Vou pegar o ID da guloseimas. E aí, deixa eu pegar aqui. Peguei o ID da guloseimas. Vou adicionar um produto a essa guloseimas, né? Essa lista guloseimas. Vou adicionar o quê? Vou adicionar bala fine, por exemplo. Bala fine. Unidade. Vou adicionar 12 balas fines. Ok, adicionei bala fine. Vou adicionar aqui agora pizza. Pizza família, por exemplo. Vai ser a unidade também. Uma pizza família dentro da guloseimas. Vou colocar aqui Coca Zero, por exemplo. A unidade de medida vai ser litros, né? Pode ser litro. Vou colocar 2 litros aqui de Coca Zero. Enviei. E aí, se eu vir aqui em List, All Lists e dar um Send, a gente vai ter aqui a lista guloseimas com todos esses itens. Para finalizar aqui, a última função que a gente pode criar é listar uma lista por ID. Então vamos criar aqui um get list by ID. Então vamos criar aqui uma função assíncrona get list by ID. App vai ser fastify instance. Vamos criar aqui um list schema z.object. E aí a gente vai criar apenas um list ID aqui. Vamos dar um app.get. A gente vai listar aqui a lista pela list ID. E aí vamos vir aqui dar um const list ID, vai ser list schema.parse. E aí a gente vai criar aqui a função do Prisma Client para que a gente consiga listar .list.findFirst. A gente vai pegar o primeiro que vier com a ID que a gente passar. Então esse findFirst basicamente ele vai filtrar a primeira lista que for passado o ID list ID. Então aqui a gente só tem uma lista, né? O ID ele é único, ele vai filtrar a lista que a gente passar. E a gente vai dar um return aqui, res.status. A gente vai retornar apenas a lista. Vamos lá registrar dentro de server. Vamos aqui em app.register. A gente vai passar aqui o getListById. Deixa eu ver aqui a rota. Vamos copiar aqui a rota. Deixa eu duplicar aqui essa aqui. getListById. Criou. E aí a gente vai passar aqui /list/listID. Aqui é a diferença. A gente está passando em todas as rotas aqui o corpo da requisição como body. O body basicamente é dentro, é como se fosse uma JSON ou a forma que você for passar, mas ele vem aqui dentro. Já o params é um parâmetro que tem dentro da URL. Então a gente vai pegar e vai passar a URL da nossa lista aqui no params. Então eu vou pegar aqui a lista guloseimas, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em getListById, /list, o ID da lista, vou enviar aqui, ele vai me retornar guloseimas. Mas eu preciso que retorne guloseimas e os itens de guloseimas. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez lá dentro do list all lists, que a gente vai pegar aqui e vai include items true. Então a gente vai incluir também todos os itens que tem dentro de guloseimas. Se a gente enviar aqui agora, a gente vai receber os itens que tem dentro de guloseimas, a quantidade, a unidade de medida e o nome do produto. Então, basicamente é isso. A gente criou aqui uma API do zero até o final, conectando com o banco de dados. Se a gente for lá no nosso banco de dados da Neon e deixa eu só ver onde é que fica, se eu não me engano em Tables aqui, se a gente vir aqui em Tables, a gente já vai ter dentro do nosso banco de dados mostrando aqui as listas que a gente cadastrou, compras para limpeza, compras da semana, guloseimas e todos os itens que a gente tem no nosso banco de dados e mostrando que todos esses itens ela está basicamente vinculado a uma lista. Então a gente consegue ver aqui que o item balafine, se clicar aqui em list, vai mostrar que ele está vinculado ao ID de guloseimas e aí a gente consegue basicamente fazer nossa API do zero até o fim, uma API back-end, e a gente consegue futuramente vincular isso a um front-end e tudo mais, utilizando esses endpoints e essas rotas.
E basicamente a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção, para quem assistiu até o final. A gente criou uma API com Node.js utilizando o TypeScript, utilizando o Prisma ORM, fazendo integrações com o banco de dados. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.